Você já estudou a Lei 8080 hoje? A Lei 8080 é a lei mais importante para concursos dentro da área da saúde, é a lei mais cobrada dentro da parte de SUS, né? Por isso eu estou dando um enfoque especial para essa lei. Essa aqui é a terceira aula da Lei 8080. Se você não assistiu as aulas anteriores, passa aqui na playlist para ver os aspectos gerais sobre essa lei, definições, tudo eu falei nas aulas anteriores, né? Essa aula aqui a gente vai falar sobre os objetivos do SUS, é o artigo 5º da Lei 8080, né? É um dos artigos mais importantes dessa lei. E se você ainda nem me conhece, eu sou o Bruno Tizeri, sou enfermeiro, especialista em educação, e esse aqui é um canal focado em concursos da área da saúde. Então, se você pensa em prestar algum concurso, você está estudando para provas, se inscreve aqui no canal que com certeza eu vou te ajudar no seu preparo. E aqui chegando ao artigo 5, né? Como eu falei, ele vai falar sobre os objetivos do SUS. Ele vai dar aqui 3 objetivos, né? 1, 2 e 3. E você vai ver que a formulação com que ele escreve, né? A ordem é muito bem pensada e até fácil de você memorizar pela ordem que ele diz, né? Então aqui no seu primeiro objetivo, ele diz que ele tem que identificar e divulgar os fatores condicionantes e determinantes de saúde, né? Como a gente falou na aula passada, nós temos fatores que vão influenciar na saúde do indivíduo e faz parte das ações do SUS identificar esses fatores na sociedade. Então ele vai ver ali uma determinada região quais são os fatores que estão influenciando na saúde das pessoas, então ele vai identificar, né, essa primeira parte, e não só isso, ele não vai pegar esse dado e ficar só para ele que não vai servir de nada. Não, ele tem que divulgar. Então ele vai identificar ali na comunidade o que está influenciando, não tem emprego, não tem saneamento básico, vai pegar isso e vai divulgar. Esse é o primeiro objetivo do SUS. E agora, indo para o segundo, então a gente já identificou, a gente já divulgou, e o que a gente vai fazer com esse acumulado de dados de várias regiões diferentes? A gente vai formular uma política de saúde destinada a promover nos campos econômicos e sociais ações relacionadas àquilo. Então a gente identificou, a gente divulgou e agora a gente vai formular políticas ali, fazer um planejamento de ação para resolver esse problema. Então o primeiro nível está relacionado a identificar, divulgar. O segundo nível está relacionado à formulação de estratégias, a etapa de planejamento. E agora que a gente já identificou, já planejou o que a gente vai fazer, o terceiro objetivo vai se tratar sobre as ações. Já que a gente planejou, agora a gente vai executar. E a assistência às pessoas. Então, o terceiro objetivo, né, é a assistência às pessoas por intermédio de ações, como eu falei, de promoção, proteção e recuperação. E aqui a gente está falando de outra coisa que eu falei nas aulas passadas, né, que aparece muito na Lei 8080, que é a promoção, a proteção e a recuperação, né? Esse trinômio aparece muito na Lei 8080. As ações relacionadas ao SUS, né, as ações relacionadas à Lei 8080 vão ser todas voltadas para promoção, proteção e recuperação de saúde, né? E essas ações, ela deve ser realizada, integradas às ações assistenciais das atividades preventivas, né? Atividades de promoção e de prevenção de saúde. Então, se não ficou claro, né? Primeiramente, a gente vai identificar, divulgar, a gente vai depois formular estratégias e depois a gente vai executar essas estratégias. E esses são os objetivos do SUS. E outra coisa que pode aparecer relacionado ao artigo 5º aqui da Lei 8080, né? É o princípio de integralidade do SUS, né? Porque como a gente está fazendo uma ação relacionadas aos fatores determinantes sociais de saúde, ou seja, uma ação relacionada às necessidades desse indivíduo, uma ação planejada para resolver todo esse problema e focando na proteção, na promoção e na recuperação, ela está sendo uma ação voltada ali para todas as necessidades desse indivíduo. Por isso ela tem muita relação ao princípio de integralidade do SUS. E para ver como isso é cobrado, já vamos aqui para uma questão, né? Considerando os objetivos do Sistema Único de Saúde, né, dispostos na Lei 8080, vamos analisar as afirmativas a seguir.
E a primeira afirmativa, né, ela diz que um dos objetivos do SUS diz respeito à identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes de saúde, que é justamente o primeiro objetivo do SUS que a gente conversou. A segunda afirmativa, ela diz que o SUS tem como objetivo principal a execução de ações de vigilância sanitária, epidemiológica e saúde do trabalhador. A gente vai ver ainda nessa aula aqui que essas são sim ações de saúde do SUS, né? Que o SUS faz sim ações de vigilância sanitária, ações de vigilância epidemiológica e ações de vigilância de saúde do trabalhador. Inclusive, isso está dentro da Constituição Federal, dizendo que o SUS tinha que fazer isso, né? Não é específico dessa lei, a Constituição Federal já falava. Porém, esses não são objetivos do SUS, né? Não está dentro do que a gente conversou, quanto mais ser um objetivo principal. Então, essa daqui está errada, né? Ela estando errada, a gente já sabe que não é a letra B, não é a letra D e não é a letra E. A gente está só entre a 1. Na verdade, né, como a gente já sabe que a 1 está certa, só resta aqui a alternativa A. Mas vamos ler aqui a alternativa 3 para a gente ter certeza, aqui, né, marcar com certeza. Ele diz que não está incluído nos objetivos a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação, que é aquele trinômio que a gente conversou, né? Com realização integrada das ações assistenciais e atividades preventivas. Esse é o terceiro objetivo, né? Que é a realização de ações, né, voltadas ao que a gente planejou. Então, esse daqui é o terceiro objetivo do SUS. Então, tá de fato correto. Então, como aqui na afirmativa dizia que não estava incluído, de fato está sim, por isso que essa daqui também está errada. E a alternativa correta é a letra A. Passando para uma segunda questão, né? A segunda questão vai falar que a Lei 8080 dispõe, ou seja, ela fala sobre as condições para promoção, proteção e recuperação, né? Por isso que eu falei para você focar nesse trinômio, não esquecer que isso aqui aparece realmente muito nas questões, né? Ele fala que é para as condições de promoção, proteção e recuperação da saúde, organização e funcionamento dos serviços correspondentes. E, além disso, ela dá outras providências. Tudo bem, de fato. No artigo 5º estão descritos os objetivos do Sistema Único de Saúde. Então, ela está perguntando sobre os objetivos do SUS dispostos no artigo 5º. E é correto afirmar que... Então, ela vai perguntar o que está correto aqui nessas alternativas. Vamos ver aqui. A primeira, né? A letra A, ela diz que o primeiro objetivo é identificar e divulgar os fatores condicionantes determinantes de saúde, né? De fato, é o primeiro objetivo. A segunda, vai falar que é a formulação de políticas de saúde destinadas a promover nos campos econômico e social a observância no ativo. Tá, tudo bem? Primeiro, então ele vai falar de fato que é o segundo objetivo do SUS é a formulação, ou seja, o planejamento de políticas de saúde, que é de fato o segundo objetivo que a gente conversou, né? O terceiro, ele vai falar que a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação de saúde com a realização de integrados de ações de saúde, né? Então, de fato, o primeiro, como ele falou, a identificação e divulgação. O segundo, formulação de políticas. O terceiro, as ações de saúde. Essa daqui, de fato, está correta. A letra B, né? Ele diz que o primeiro objetivo é a universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência. Isso é a questão que eu trouxe justamente isso para a gente conversar, né? Porque, de fato, a universalidade é algo do SUS, né? Isso está dentro dos princípios do SUS. De fato, é algo que o SUS deve fazer, mas não está dentro dos objetivos do SUS, né? Por isso que essa daqui está errada, né? Não é uma das alternativas certas. Então, aqui essa questão está focando nos princípios, né? A primeira ele falou sobre universalidade, aqui ele está falando de integralidade, e na 3 vai falar sobre preservação da autonomia, que é outra coisa que o SUS de fato tem que fazer, mas não está dentro dos objetivos do SUS. A letra C também está falando de igualdade da assistência, de fato tem que acontecer, mas não está dentro dos objetivos. Direito à informação, divulgação da informação, né? São coisas que precisam ser feitas, mas está errado.
utilização da epidemiologia, a gente vai ver que isso está dentro das ações do SUS, a gente vai conversar ainda nessa aula sobre isso. Participação da comunidade, de fato, tem que ser feito, né? Está dentro da Constituição Federal, aqui dentro da 8080, e é o assunto principal da Lei 8.142, mas não é objetivo do SUS. Terceiro, descentralização político-administrativa, também faz parte do SUS, mas não é objetivo. Aqui está falando alimentação, nutrição. Isso aqui são todos fatores determinantes de saúde, a gente está trocando aqui. Por isso, faz parte do aprendizado, né? Faz parte do estudo para concurso público, você aprender sobre os conteúdos. Porque às vezes você entender, né? Porque aqui, por exemplo, se você entender o assunto SUS, você vai ver que todas essas alternativas aqui estão corretas. São assuntos relacionados ao SUS e que o SUS precisa fazer de fato. Mas como a questão está perguntando sobre os objetivos do SUS, você precisa saber, precisa estar na cabeça todos os 3 objetivos do SUS. Por isso que eu marquei bastante nesse assunto, né? Porque precisa estar dentro da sua cabeça, porque a questão não vai ser tão fácil falar só coisas que estão dentro do SUS, né? Ela de fato vai mandar para você os 3 objetivos e você precisa saber para acertar. Então, agora que a gente já conversou sobre os objetivos do SUS, nós vamos ver no artigo 6 sobre ações de saúde feitas pelo SUS, né? Não são sobre os objetivos, e sim sobre as ações que o SUS deve fazer. Esse artigo 6, né, ele vai falar então sobre essas ações, e ela está muito relacionada à Constituição Federal. Nós temos na Constituição Federal, no seu artigo 200, sobre as ações que o SUS tem que fazer, né? E quando a questão de concurso não está falando especificamente sobre a Lei 8080, e tem um outro jeito de falar sem dizer que está falando sobre a Lei 8080, é quando ele diz sobre o campo de atuação do SUS, né? Ele está ali falando de fato quais são as ações do SUS, né? Qual é a área de atuação do SUS, e isso ele quer falar sobre as ações de saúde aqui dentro da Lei 8080, né? Ele só traz com uma outra terminologia, né? Outras palavras. Mas antes de a gente passar aqui para as ações dentro da Lei 8080, vamos ver as ações dentro da Constituição Federal, né? Lembrando que a Constituição Federal ela saiu antes, né? E a Lei 8080 saiu logo depois, ali explicando melhor, afirmando como o SUS deve executar as ações dentro da Constituição Federal. Então, no primeiro item do artigo 200 da Constituição Federal, ele fala que ele tem que controlar e fiscalizar procedimentos e produtos e substâncias de interesse para a saúde, né? Ali participar da produção de medicamentos, equipamentos imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos. Então ele está falando sobre a produção de insumos para a saúde, equipamentos também, todas essas substâncias de interesse para se fazer saúde. E a gente vai ver que isso vai trazer depois como ação dentro do SUS aqui na Lei 8080. O item 2 vai falar sobre vigilância sanitária e vigilância epidemiológica, assim como ações de saúde do trabalhador. O item 3 sobre recursos humanos na área da saúde, sobre a formação, né, de novos profissionais. Lembrando que nós, profissionais, somos recursos de saúde, nós somos recursos humanos. Então, quando ele está falando de formação de novos recursos humanos, eles estão falando sobre formação educacional, né? Formação das universidades, novos enfermeiros, novos nutricionistas, formação nas escolas de saúde, técnico de enfermagem, técnico de análise clínicas. É sobre isso que ele está falando. Também na participação de formulação da política e execução das ações de saneamento básico, né? Então, o quarto ponto está falando de saneamento básico. O quinto, incrementar em sua área de atuação desenvolvimento científico, tecnológico e inovação. Também fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido sobre o seu teor nutricional, bem como bebidas, água para o seu consumo. Então aqui está falando sobre a inspeção de alimentos. O sétimo, participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias de produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. Então aqui a gente está falando de produtos de atenção do governo, né? Psicoativos, alimentos tóxicos, radioativos, são coisas de atenção, coisas de importância de saúde, né? Colaborar na proteção do meio ambiente
nele compreendido todo o trabalho. Então a gente está falando aqui sobre algumas ações de determinantes sociais de saúde, algumas coisas de interesse para a formulação de saúde, né? E agora passando sobre isso na Lei 8080, nós temos as ações de saúde. Então a gente vai ter aqui ações voltadas à vigilância sanitária, ações voltadas à vigilância epidemiológica, de saúde do trabalhador, de saúde integral, né? Saúde bucal e também ações de assistência toxicológicas, né? Como eu não achei uma imagem, eu trouxe aqui uns medicamentos relacionados à ação toxicológica. E além das ações nesses campos de atuação daqui, né, nós temos outras ações, né? São outras ações relacionadas aqui ao artigo 6º. São elas a participação na formulação de política e execução de saneamento básico, formação de recursos humanos da área da saúde, vigilância nutricional e orientação alimentar, colaboração para a proteção do meio ambiente, né? Inclui também o meio ambiente de trabalho. Aqui a gente estava falando sobre saúde do trabalhador, mas ele traz também como atenção ao meio ambiente do trabalho. Formulação da política de medicamentos, equipamentos imobiológicos, insumos de interesse para a saúde, participação também na produção dele, controle e fiscalização de serviços, produtos, substâncias de interesse para a saúde, fiscalização e inspeção de alimentos, né? Ele traz aqui um ponto da fiscalização de alimentos e também na vigilância nutricional. Participação no controle, na fiscalização de produção, transporte, guarda, utilização de substâncias psicoativas, tóxicos e radioativas, incremento em sua área de atuação, desenvolvimento científico e tecnológico. Aqui está relacionado muito à parte de educação, né? Formulação e execução da política de sangue e seus hemoderivados. Formulação e execução da política de informação e assistência toxicológica, logística de antídotos e medicamentos utilizados em intoxicações. Então a gente vê que boa parte das ações que a gente está vendo aqui na Lei 8080 estão relacionadas às ações que já estavam na Constituição Federal, né? Então, aqui ele está incrementando algumas, a gente vê que aqui nós tínhamos 8, então a gente está incrementando, né? Aqui na Lei 8080 nós temos 12 ações, né? Tirando as ações relacionadas às vigilâncias, né? Nós temos 12 ações, mas elas são muito voltadas aos que já aparecia lá na Lei 80, na Constituição Federal, né? Então, relembrando aqui, né? A gente vai ter a ação de saneamento básico, ação de formação de recursos humanos, vigilância nutricional, proteção do meio ambiente, inclusive o meio ambiente do trabalho, políticas de medicamentos, equipamentos imobiológicos e insumos para a saúde, né? Inclusive a sua participação na produção, controle e fiscalização de produtos de interesse, né? Substâncias de interesse de saúde, fiscalização de alimentos, água e bebidas para o consumo, participação no controle da fiscalização de produção, transporte e da utilização de substâncias de psicoativo, tóxicos e radioativos, incremento na atuação, desenvolvimento científico e tecnológico, né, a parte de educação e a parte de universidade, pesquisas, execução na política de sangue e hemoderivados, a execução na política de informação e assistência toxicológica, logística, de antídotos, medicamentos e utilizados ali em intoxicações, né? Então essas são as ações. Eu recomendo que você faça uma tabelinha ali com palavras-chave. Não escreva todos eles, né? Eu trouxe aqui para vocês todos eles para a gente conversar sobre eles, mas eu recomendo que no seu material você não escreva totalmente, e sim só as palavras-chave. Você vê que nessa última leitura a gente só foi falando sobre as palavras-chave, então para você memorizar e até para você estudar de forma mais rápida, é melhor que você escreva só ali as palavras-chave das ações do SUS, porque quando você for rever, você só vai ali batendo o olho nas palavras-chave e segue com o seu material. Então agora vamos para uma questão, né, para ver como isso é cobrado na prática, né? A Lei Orgânica da Saúde, né, a Lei 8080, ela expressa objetivos e ações no campo do SUS, né? E assinale a alternativa que contém um objetivo e ações que não são
contemplados nessa lei. Então ele está falando, todas essas alternativas são objetivos e ações, mas ele quer alguma ação que não está contemplada na lei, ou seja, que não é uma ação descrita ali na Lei 8080, entre as ações que a gente conversou. A letra A vai falar sobre a identificação dos fatores condicionantes e determinantes de saúde. Esse daqui é sim um dos objetivos do SUS, né, que a gente conversou, que é a parte de identificar e depois divulgar os fatores condicionantes e determinantes de saúde. A participação no controle e fiscalização, produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos radioativos. Essa está entre as ações que a gente conversou, né? É a ação de defesa ali relacionadas aos produtos radioativos. A formulação da política de equipamentos, medicamentos de interesse para a saúde e a sua participação na produção, né? Isso aqui também está entre as ações que a gente conversou, estava lá na Constituição Federal e também está dentro da Lei 8080. Formulação de políticas de inclusão social. Então aqui está a resposta. Essa daqui está incorreta, não está dentro das ações que a gente conversou. É algo legal, positivo, de fato o SUS deve fazer, mas não está dentro das ações previstas em lei, né? Dentro das ações que a gente conversou. E a última, vigilância nutricional, né? Está dentro das ações que a gente conversou, além da orientação alimentar, também está dentro das ações do SUS. Então vamos para mais uma questão, né? Quanto ao campo de atuação do Sistema Único de Saúde, né, como eu tinha falado aqui, é um outro jeito de falar sobre a Lei 8080, né? Aqui está falando sobre as ações do SUS dentro da Lei 8080, assinale a alternativa correta. A letra A vai falar sobre assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica. Essa está dentro das ações do SUS, né? Inclusive, agora eu não lembro se eu falei, mas nesse tópico aqui, né, sobre a ação integral, né? É a ação integral, inclusive farmacêutica, né? É assim que é trazido na lei, né? Eu não lembro se eu falei, caso não tenha falado, traz aqui, né, a correção, né? É a ação integral, inclusive farmacêutica. Então, aqui na lei, né, ele diz que não, aqui na questão, né, ele diz que não faz parte do campo de atuação, sendo que, de fato, faz sim, né? Como eu acabei de falar. Então, essa alternativa está errada, né? A colaboração na proteção do meio ambiente e orientação alimentar, como eu falei, né? Faz parte sim da atuação do meio ambiente, na proteção do meio ambiente, inclusive do meio de trabalho. Essa faz parte de uma das ações, e orientação alimentar, né? Da parte de orientação nutricional, faz parte também das ações do SUS, e aqui está falando que não são, então essa daqui também está errada, né? A terceira está falando que a vigilância nutricional, a formulação e execução da política de sangue não são campos da atuação do SUS. De fato, são sim, né? A gente falou sobre a vigilância nutricional e também na formulação de execução da política de sangue e de hemoderivados, né? Que são ações do SUS. Essa última sendo, inclusive, exclusiva do SUS, né? Segundo a Constituição Federal. Então, essa daqui também está errada. A letra D fala sobre a colaboração na proteção do meio ambiente do trabalho, está incluída no campo de atuação do SUS, sendo essa não exclusiva do Ministério do Trabalho, porque essa de fato também é uma ação do Ministério do Trabalho, ele também tem que prover segurança no meio ambiente ali de trabalho, mas essa também é uma ação do SUS, por isso essa daqui está correta, né? Essas são duas ações. Na verdade, está falando de uma só, né? As outras estão falando de duas ações. Essa aqui é uma das ações que a gente conversou. A última alternativa fala sobre o incremento em sua atuação do desenvolvimento científico-tecnológico, não está incluído no campo de atuação do Sistema Único de Saúde. E, na verdade, está sim, né? Foi a parte que a gente falou sobre o desenvolvimento científico ali das universidades, que também faz parte das atuações
do SUS, né? Por isso a alternativa correta é aqui a letra D. E ainda no artigo 6, ele vai definir melhor o que são as ações de vigilância, né? A gente falou que as ações do SUS compreendem vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, saúde do trabalhador, saúde bucal, essas são as ações, né, que a gente conversou aqui nesse slide. E agora ele vai abrir, vai explicar cada uma dessas daqui, né, e falar o que elas significam segundo a Lei 8080. Então, aqui no artigo 6º, né, ele vai falar o que são as ações de vigilância sanitária. No parágrafo 1º, ele fala que entende-se por vigilância sanitária o conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde. Então, são as ações ali de prevenção, né, que vem antes para evitar a doença de alguém, né, eliminando ali ou diminuindo riscos à saúde. Elas vão intervir em problemas sanitários decorrentes no meio ambiente, produção e circulação de bens e prestação de serviços de interesse à saúde. Então, ele não vai estar agindo só no meio ambiente, mas a ação em relações a serviços também, né? Por exemplo, a gente tem aqui a ação da Anvisa, né? Que é muito conhecida ali na defesa do consumidor relacionado aos restaurantes, né? Vendo se tem comida estragada, se todas as ações de segurança ali estão sendo feitas ali pelos restaurantes, também relacionados aos alimentos, à circulação de alimentos, se eles estão em boa situação de consumo, né? Tudo isso visando eliminar ou diminuir riscos à saúde, né? E ele ainda abre em 2 itens. O que ela vai fazer isso, né? Como é que ela vai executar essa ação, né? Ela vai abranger o controle de bens de consumo direta ou indiretamente, ou seja, ela vai lá relacionado àquele bem já produzido ou em algum meio antes de chegar ao consumidor, né? Ou alguma ação indireta para evitar que isso caia no consumidor e cause algum risco que se relacionem à saúde, compreendida todas as etapas e processos da produção de consumo, ou seja, pode ser uma ação ali voltada à indústria de alimentos, pode ser relacionado ao transporte de alimentos, né? Se está bem acondicionado, está passando por um frigorífico, ou a carne está sendo descongelada antes de chegar no mercado, porque às vezes o mercado está fazendo ali tudo direitinho, mas antes de chegar até ele, a carne já está podre, já passou por alguma situação que não deveria ser passada. Por isso, as ações incluem todas as etapas do processo, né? Até a saída ali do meio, até a produção, transporte, até chegar ao consumidor. Além disso, o controle da prestação de serviços, que foi a parte que eu falei ali de restaurantes, de cozinhas, né? Até as cozinhas populares, o próprio governo, também precisam estar sendo controladas, né? Então, são ações de prestação de serviço, obviamente, que se relacionem com a saúde. E como a gente falou sobre vigilância sanitária, agora ele vai falar sobre o que é a vigilância epidemiológica, né? Isso ainda no artigo 6º, agora no parágrafo 2º, né? Ele vai falar que entende-se por vigilância epidemiológica um conjunto de ações que proporcionam conhecimento. Então, lá na vigilância sanitária, né, eu estou trazendo aqui a diferença de uma para outra, porque é comum as pessoas confundirem vigilância sanitária e vigilância epidemiológica, e as provas, obviamente, cobram isso, né? Então, voltando lá para vigilância sanitária, aqui eram ações capazes de eliminar e diminuir riscos. Aqui são ações que proporcionam conhecimento, né? Essa é a principal diferença. A ação epidemiológica ela vai gerar dados para ser trabalhados em relação a isso, né? Enquanto a outra vai agir diretamente no problema, diretamente nos riscos, né? Evitando ali danos para a população. Enquanto a vigilância epidemiológica vai gerar conhecimento, dados para serem trabalhados depois, né? Então, voltando, entende-se por vigilância epidemiológica um conjunto de ações que proporcionam conhecimento, a detecção ou prevenir de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde, né? Como a gente está falando de
relacionar conhecimento ali de saúde, isso está totalmente relacionado aos fatores determinantes de saúde. Lembra que está dentro das ações dos objetivos do SUS, né? Identificar e divulgar os fatores determinantes e condicionantes de saúde, né? Que são aqueles fatores que vão causar ali, vão estar atuando na saúde das pessoas. E quem vai fazer isso, né? Vai ser a vigilância epidemiológica, que vai estar analisando ali a população, né? E gerando conhecimento sobre os fatores determinantes e condicionantes de saúde, né? Para detectar o que está acontecendo e também depois fazer ações de prevenção, né? E além disso, né? Essas ações vão ser tanto individualmente, pensando ali em um indivíduo, o que está acontecendo com ele, está desempregado, não está, ele tem ações tem saneamento básico na casa dele, não tem, tem água, esgoto, não tem. Além disso, vai ser também pensando no coletivo. Se você assistir a aula passada, né, a gente viu que as ações, os fatores determinantes de saúde, né, tem ali muitas ações voltadas ao coletivo, àquela comunidade. Ainda tem as regiões de saúde, né, que a gente conversou na aula passada. Então, ele vai estar aqui avaliando coletivamente os fatores determinantes de saúde. E para que ele vai fazer isso? Com a finalidade de recomendar e adotar medidas de prevenção e controle das doenças e agravos. Então essa é a principal diferença, eu acho que ficou claro aqui, né? Isso é uma coisa que cai muito na prova, diferença de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária. E uma coisa que me perguntaram, até respondi nos comentários, né? Então fica aqui que pode ser a dúvida de mais uma pessoa sobre a diferença de vigilância epidemiológica para epidemiologia. Lembrando que todo a final ali, GIA, está relacionado a algum estudo, ao desenvolvimento de conhecimento. Então, a epidemiologia é a área de atuação que a vigilância epidemiológica atua. Até dei exemplo da pessoa, né? É a diferença da biologia para o biólogo. O biólogo usa a biologia para atuar. Então, a vigilância epidemiológica vai utilizar dos dados da epidemiologia para atuar, né? Então aqui é a área de atuação da vigilância epidemiológica, né? A área é a epidemiologia. Essa é a diferença entre uma e a outra. E o próximo tópico é falando sobre a saúde do trabalhador, né? Que é um daqueles tópicos que a gente tinha visto, né? Então aqui no parágrafo 3º do artigo 6º fala que entende-se por saúde do trabalhador. Ele ainda traz aqui, né, um ponto importante, que é que ele está falando sobre a definição segundo a Lei 8080, né? Então, cuidado para você não achar que essa é uma definição geral ou pegar a definição de outro lugar e trazer para cá, né? Há muitos textos sempre trazem ali definição segundo ele. Então, se você está analisando uma lei, você tem que pegar a versão daquela lei ali, porque é ela que importa para a sua prova. Então, segundo a Lei 8080, saúde do trabalhador entende-se pelo conjunto de atividades que se destinam através de ações de vigilância epidemiológica, né? Ações de seguridade, de segurança da vigilância epidemiológica, ou seja, levantamento de dados ali dos trabalhadores e também da vigilância sanitária, ou seja, as ações de evitar riscos ali de segurança, né? A promoção e proteção da saúde dos trabalhadores. Então são as ações de saúde que englobam voltadas para os trabalhadores. Então a gente vai ver que são as ações ali que a gente já viu, ações voltadas para a comunidade, mas aqui focadas para os trabalhadores. Por isso a gente vai ver que são várias ações, mas se você entender a temática que elas estão inseridas, não fica difícil você pegar, né? E essas ações, então, vai ser voltadas para promoção, para proteção, assim como a recuperação. Então, a gente tem, de novo, a promoção, proteção e recuperação de saúde, que, como a gente falou, né, é uma das finalidades da Lei 8080, e a gente está trazendo isso agora para a realidade dos trabalhadores. A gente vai falar isso para a recuperação reabilitação dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos oriundos do trabalho. Então, está trazendo ali para os riscos relacionados a isso. Então, trazendo aqui, né,
a definição ali para a gente entender o contexto que isso está inserido. São ações de vigilância epidemiológica e sanitárias voltado para o quê? Voltado para o trabalho, para diminuir os riscos que esses trabalhadores estão inseridos, né? Então, a gente pegar esse entender o motivo, você vai pegando todas as ações, porque são muitas, então, e o texto acaba sendo um pouco difícil de decorar. Por isso, eu trouxe elas divididas aqui em ação por ação, para a gente pegar cada uma delas e depois eu botei tudo num quadro ali, até para você tirar um print ou até para você anotar melhor, né? Todas elas juntas. Mas eu trouxe cada uma delas para não ficar muito texto de uma vez só e ficar difícil de você entender. Então, a primeira ação vai ser a assistência ao trabalhador, né? Que é isso que a gente está conversando. Assistência a quem? Ao trabalhador que foi vítima de algum acidente de trabalho ou que ele tem alguma doença oriunda do trabalho, né? Alguma doença por ser profissional, né? Aquele profissional que tem alguma doença, por exemplo, o cara que está trabalhando no hospital, ele pegou uma doença exclusiva daquele hospital, alguma doença, algum micro-organismo resistente que está sempre aqui no hospital, mas que o ambiente não é comum. Então, é uma doença ali relacionada ao trabalho, né? Essa é uma das ações de saúde do trabalhador. A segunda é a participação no âmbito das competências do SUS, estudos, pesquisas, avaliação e o controle de riscos de agravos à saúde existente no processo de trabalho. Então, aqui está relacionado às ações de desenvolvimento de conhecimento. Então, o SUS vai participar de estudos e pesquisas, a avaliação de controle de risco. Ou seja, está falando sobre as ações de vigilância epidemiológica voltado para o trabalho, né? Por isso que eu falei, para você entender o motivo, que aí você vai pegando as ações. Se a gente conversou que vigilância epidemiológica está relacionado ao desenvolvimento de conhecimento, lógico que está dentro também da gente fazer conhecimento na área de saúde do trabalhador. A participação do SUS na normatização, fiscalização de condições de produção, extração, armazenamento, transporte, disposição de manuseio de substâncias, de produtos, maquinários e equipamentos que possam trazer risco à saúde do trabalhador, que são as ações do SUS. A gente viu isso lá nas ações do SUS, agora só está trazendo isso para a saúde do trabalhador. E também a gente falou isso nas ações da vigilância sanitária. Lógico que aqui não está falando sobre bens de consumo, mas a gente está falando de produtos e equipamentos que podem trazer dano à saúde do trabalhador, né? Pode ser algum equipamento com defeito ou algum equipamento que ali pela própria formulação dele, pelo uso contínuo do trabalhador, vai trazer riscos à saúde. Então a gente está falando aqui sobre ações de vigilância também, né? A quarta, a avaliação do impacto que essas tecnologias provocam a saúde. Então, mais uma ação de conhecimento e pesquisa, né? Mais uma ação de vigilância epidemiológica, mais uma ação daquela parte de produção de conhecimento ali das universidades, que a gente falou, que são uma das ações do SUS, só agora voltada para a saúde do trabalhador. Informação ao trabalhador e a sua respectiva entidade sindical e as empresas sobre o risco de acidente de trabalho, doenças profissionais, resultados de fiscalização, avaliação, exame de saúde, respeitando os preceitos da ética profissional. Aqui a gente está falando sobre o primeiro objetivo do SUS, lembra? Que primeiro a gente vai identificar os fatores determinantes de saúde, depois a gente vai fazer o quê? A gente vai divulgar isso. Então é justamente o que a gente está falando aqui. A gente identificou quais são os fatores que vão influenciando a saúde do trabalhador, agora a gente vai informar. Informar quem? Ao trabalhador ou e também, né, a respectiva entidade sindical, né? Lembrando que o sindicato tem uma função muito importante na proteção dos trabalhadores, né? Eles que vão receber essa informação e brigar com as empresas, brigarem com a legislação para entrar essas ações que vão defender o trabalhador desses riscos de acidentes, né? Esses trabalhadores precisam saber que algumas ações que eles estão fazendo têm risco à própria saúde. E é isso aqui que ele está falando. O sexto vai falar sobre a participação na normatização, ou seja, na participação no desenvolvimento de normas, de regras, né? Que vão, e também, né, na fiscalização
e controle dos serviços de saúde do trabalhador e nas instituições e empresas públicas e privadas, né? Então ele vai participar no desenvolvimento de regras, de normas de atuação de trabalho e na fiscalização dos controles de serviço, né? Mais uma vez a gente está falando de ações de vigilância e também nas ações de impor regras para diminuir os riscos de saúde, né? É o que muito que a gente conversou lá na vigilância sanitária. A sétima, a gente vai falar sobre a revisão periódica da listagem oficial de doenças relacionadas ao trabalho. Lembra que a gente está falando que a gente tem doenças que vão atingir o trabalhador, por ele trabalhar naquela função, né? E a gente tem sempre listagens para a gente saber o profissional que trabalha com certa função, ele foi acometido por uma doença. Aquela doença que aquele profissional sofreu está relacionada àquele trabalho que estava efetuando, por exemplo, algum micro-organismo. Esse micro-organismo está sendo comum aquele profissional ter, ou por exemplo, algum trabalhador de obra, alguma doença causada por aquela obra, é normal, né? Então aqui está falando sobre essas doenças que são comuns aos profissionais, é uma ação, né? Fazer a revisão periódica sobre a listagem oficial dessas doenças comuns a esses trabalhadores, né? Tendo na sua elaboração a colaboração das entidades sindicais. Como eu falei, né? Os sindicatos, eles têm uma função muito próxima à saúde do trabalhador. É eles que vão atuar também, né? Como eles são trabalhadores, então tem esses dados, né? Sobre as doenças comuns aos trabalhadores, então faz parte eles atuarem também trazendo essa listagem, olha aqui, tantos trabalhadores tiveram tal doença e vão ser incluídos também nesses periódicos, né? E a última é a garantia ao sindicato dos trabalhadores, né? Requerer ao órgão competente a indicação de uma máquina, algum setor de serviço ou ambiente de trabalho quando houver exposição a riscos eminentes para a vida, ou seja, o sindicato ele pode falar que certo maquinário ali está tendo risco muito alto para a saúde do trabalhador, ou que certo maquinário é melhor do que o outro. Por exemplo, máquinas de raio-x muito antigas. Olha, aquele empregador está utilizando uma máquina muito antiga que envolve um risco muito alto à saúde do trabalhador, pode ser trocada por outra que não envolve tanto. Ou algum maquinário de obra, alguma máquina ali que tem por algum defeito pode causar amputação de membro, né? Faz parte, é garantido ao sindicato do trabalho, né, fazer a interdição, pedir, né, a interdição daquele maquinário. Olha, está amputando o braço do pessoal, pode matar alguém, não quero mais que utilize esse maquinário em relação a risco eminente à vida ou à saúde desses trabalhadores, né? Esse é um direito do sindicato do trabalho e um direito dos trabalhadores. E aqui eu trouxe, né, são os mesmos objetivos que a gente já conversou, eu só trouxe todos eles juntos com as marcações que eu utilizei, são as mesmas marcações que você já viu. Caso você queira agora anotar, você pode aí pausar o vídeo e anotar, mas eu recomendo, né, como eu falei da outra vez, não faça a anotação ali do texto da íntegra, faça a sua interpretação, as suas palavras-chave, para depois, quando você estiver estudando, né, você só ali pegar pelas palavras-chave. Eu gosto, né, de passar aqui para vocês o texto na íntegra, porque aí se eu tirar só o que eu acho importante, ou às vezes só o que cai no concurso, você não tem um panorama geral e fica difícil de entender. Por isso eu sempre trago aqui o texto completo, para você ter a noção do que é o texto completo, mas com marcações ali coloridas, para você ter ali pontos de leitura, pontos de palavras-chave, para você ir estudando melhor. Mas eu recomendo sempre que você faça na sua anotação palavras-chave mais suas, né, voltado ao seu estudo próprio, para você estudar melhor, até para o seu aprendizado é melhor, né? E nós temos também a saúde bucal, que é uma das últimas que foram incluídas, né? Essa daqui foi incluída em 2023. Inclusive, se você está utilizando algum material antigo, antes de 2023, você não vai ter
a temática de saúde bucal, né? Porque ela é nova. E o parágrafo 4º, então, ela vai dizer que saúde bucal entende-se por um conjunto articulado de ações, né? Um conjunto de ações em todos os níveis de complexidade. Então, saúde bucal não está relacionado à atenção primária, não está relacionado à saúde coletiva e nem clínicas de saúde da família, né? Que é muito comum a gente ter saúde bucal na clínica da saúde de família, porém, são incluídas em todos os níveis de complexidade, que visem garantir a promoção, prevenção e recuperação e reabilitação odontológica, sendo elas ações individuais ou coletivas, ações de comunidade, ali distribuir a escova de dente, falar sobre a importância da saúde bucal, ou identificar quais são os principais problemas ali da comunidade relacionados à saúde bucal e intervir, né? Tudo isso são as ações coletivas de saúde bucal, né? Que são inseridas no contexto da atenção integral, né, à saúde, né? É um contexto da integralidade da atenção à saúde, né? Essa parte de saúde bucal que foi incluída. E nós temos a última também, que é a assistência toxicológica, né? Que tá ali dentro do parágrafo 5º, que vai dizer que entende-se por assistência toxicológica o que se refere a gente está falando das ações de saúde, né, que é a última que a gente já falou lá, o conjunto de ações e serviços de prevenção, diagnóstico e tratamento das intoxicações, né? Então a assistência toxicológica está falando sobre as intoxicações de saúde, sejam elas intoxicações agudas, seja ela tomou alguma coisa ou teve ações de algum micro-organismo ali que proliferou e causou alguma intoxicação, ou alguma intoxicação crônica, né? Decorrente da exposição de substância química, seja relacionada ao trabalho, alguma intoxicação, algum químico ali no trabalho, ou medicamentos, toxinas de animais peçonhentos. Lembrando que no Brasil a gente tem sérios lugares que tem ataques de animais peçonhentos, está tudo relacionado à assistência toxicológicas. E também, né, a gente ainda tem muitas, vai sempre ter, né, mas a gente tem muito na nossa flora ali plantas tóxicas que vão estar intoxicando as pessoas, infelizmente, e está dentro das ações da assistência toxicológica fazer ali antídotos para tratar essas pessoas. E nós temos ainda um adicional aqui, o artigo 6A, né, um subartigo do artigo 6º, relacionado aos medicamentos, né, da assistência toxicológica, ou seja, medicamentos antígenos, né, que podem ser utilizados. Então fica obrigado as instâncias gestoras do SUS a disponibilizar nas respectivas páginas eletrônicas na internet, né, os estoques de medicamentos das farmácias públicas que estiverem sob gestão, e essas informações precisam ser atualizadas quinzenalmente de acesso ao cidadão comum, ou seja, o cidadão precisa saber, precisa ter acesso a esses estoques de medicamentos, caso sejam necessários. E para finalizar, vamos ver como isso aparece em questões, né? Esses últimos conteúdos que a gente conversou, vamos ver como eles aparecem. E nós temos uma questão agora perguntando sobre a vigilância sanitária que a gente conversou, né? E aqui na letra A ele fala que a vigilância sanitária, né, segundo a questão, é um conjunto de ações que proporcionam conhecimento, né? Lembrando que eu tinha conversado com vocês para vocês se atentarem, né? Levantamento de conhecimento, aí está falando de vigilância epidemiológica, né? Eu falei com vocês que eles sempre tentam confundir vigilância sanitária com vigilância epidemiológica, justamente que a questão está tentando fazer. Então essa daqui está incorreta, né? A letra B, vigilância sanitária, seria um conjunto de atividades que se destinam através da vigilância epidemiológica e vigilância sanitária a promoção, proteção da saúde dos trabalhadores. Aqui é justamente o texto sobre saúde do trabalhador, né? Então aqui também não está falando sobre vigilância sanitária. A letra C, um conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e intervir nos problemas sanitários
decorrentes do meio ambiente, produção, circulação de bens e prestação de serviços de interesse à saúde. É justamente o texto está falando da vigilância sanitária, então está correto. A letra D, ela fala que é apenas o controle da prestação de serviços relacionados a direta ou indireta à saúde. Isso faz parte da vigilância sanitária, inclusive o final aqui do texto, né? Só que ele fala aqui que é apenas, né? E não é apenas isso, por isso que está incorreto, né? A resposta correta é que a letra C. E uma outra questão, ele está falando aqui, de acordo com a Lei 8080, vamos considerar os objetivos e atribuições do SUS. Lembrando, né, que a temática foi muito grande, objetivos do SUS, mas toda essa temática, tanto o artigo 5º quanto o artigo 6º, está dentro de objetivos e atribuições do SUS, né? A temática são esses dois artigos. É correto afirmar que, na letra A, não é campo de atuação do SUS a assistência terapêutica integral. Isso que está incorreto, né? É campo, sim, a assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica, né? Está dentro entre as atribuições do SUS. Conceitua-se saúde do trabalhador como um conjunto de atividades que se destina, através de ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e proteção de saúde do trabalhador, que está corretíssimo, né? Está dentro do tópico de saúde do trabalhador, o texto está certinho. A letra C, vigilância sanitária, avalia os fatores determinantes e condicionantes de saúde com a finalidade de recomendar e adotar medidas de prevenção e controle de doenças. Aqui ele está novamente confundindo você com vigilância sanitária, mas ele está falando de vigilância epidemiológica. A letra D, assistência ao trabalhador de vítimas de acidente de trabalho ou portador de doença profissional, não abrange as competências de saúde do trabalhador. Na verdade, abrange sim, né, até dentro das temáticas, um trabalhador que tem algum acidente de trabalho ou que sofre alguma doença que é relacionada ao trabalho, está dentro do tópico de competências de saúde do trabalhador. Então, essa daqui está incorreta porque está sim dentro do tópico, né? E a última, não compete ao SUS executar ações de colaboração de proteção do meio ambiente, sendo que está, sim, dentro das ações do SUS, a proteção do meio ambiente e também no meio de trabalho, né? É exatamente assim que o texto fala, por isso essa daqui também está errada, porque compete sim. E com isso a gente chega ao fim da nossa aula. Essa aula foi uma aula bem grande, bem extensa, porque, como a gente viu, nessa parte de objetivos do SUS caem muito nas provas, por isso eu quis trazer certinho aqui o texto para você, né? Para não ter erro. Bom, um grande abraço, espero que vocês tenham gostado da aula. Se gostaram, não deixem de se inscrever aqui no canal para outras aulas como essa. Um grande abraço e tchau!